É o pecado, meu filho. É o pecado. As pessoas vivem no pecado. Eu fiz o mundo, coloquei o homem no mundo e... mosquito desgraçado do diabo. E coloquei o homem no mundo e as pessoas vivem no pecado. E aí os ateus ficam pondo a culpa em mim. Falando que eu criei o mundo e eu criei o diabo. E eu devia não ter criado o diabo. Mais alguma pergunta? E para começarmos este vídeo, amassa o seu dedo apertando o botão de gostei e vamos entrar de cabeça neste vídeo. Ai, nossa, caraca, isso dói muito. Eu tenho um amigo, né, o Aparecido de Bebedouro, né? Ele tem um canal aí, o próprio nome do canal é o nome dele, Aparecido de Bebedouro, porque ele é de Bebedouro, lá no interior de São Paulo. A cidade de Bebedouro, uma cidade muito bonita, por sinal. Né? Indico aí o canal do Aparecido, é um canal pessoal, né, onde ele mostra a cidade dele, onde fala sobre vários assuntos, fala sobre ateísmo também. Aparecido de Bebedouro é meu amigo, um canal que eu indico. É legal e gostoso de assistir, né? Ele também posta muitos audiobooks interessantes, que fala sempre sobre ateísmo, fala sempre sobre niilismo, questionamento da realidade. Então, Aparecido de Bebedouro é um canal que eu indico. E o Aparecido ele sempre fala isso nos vídeos dele, né? De que não existe verdade absoluta. Que o ateísmo não é uma verdade absoluta, o niilismo não é uma verdade absoluta, nem a ciência tem verdade absoluta alguma. E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje eu tô aqui para falar de um assunto que muitas pessoas têm medo, né, de falar. Muitas pessoas têm medo de discutir sobre esse assunto e caírem na questão do negacionismo, de que é a teoria da conspiração e tal, né? Mas eu não tenho problema com isso, né? Eu acho que os assuntos que muitas das vezes são mais tabu são os assuntos mais interessantes de se falar, porque nós precisamos parar para pensar nesses assuntos, né? Então, são assuntos, né, que fazem com que a gente questione o nosso próprio nível de realidade. Ora, se nós, né, estamos aqui, nós livres pensadores, nós racionalistas, não estou falando aqui para pessoas religiosas, para as pessoas que são crédulas, para as pessoas que creem sem questionar. Isso é fideísmo, né? Isso não é fé somente, é fideísmo, né? Fé todos nós temos que ter em algum momento, em algumas coisas que nos parecem lógicas, nos parecem verossímeis, né? Que tem uma verossimilhança, tem uma coerência, mas que nós não podemos comprovar. Então a gente tem que ser uma certa dose de fé, né? Fé na autoridade, por exemplo, da ciência. Em algumas coisas a ciência é extremamente coerente e nós podemos sim aceitar pela fé, né? Porque nós não podemos comprovar, mas pela fé na autoridade da ciência e nos elementos que ela nos apresenta, ou que alguns cientistas nos apresentam, né, e que fazem sentido, né, que vão de encontro à razão, que satisfazem o nosso intelecto. Então, como eu falei, sempre tem que haver um nível de fé, né, para coisas que nós não podemos comprovar. Por exemplo, questões cósmicas, astronômicas, né? É complicado, né? Está muito longe da gente, está muito longe dos próprios cientistas, né? Precisa-se de equipamentos que esses próprios cientistas projetaram, que também são imperfeitos, que também podem dar margem a erros, né? Então, pode-se dizer que talvez toda a nossa compreensão do universo esteja equivocada, porque nós somos imperfeitos, então nós sempre temos que partir das nossas experiências, nosso próprio aspecto subjetivo, o aspecto subjetivo dos próprios cientistas, de deduzir algo a partir, né, de elementos que nem sempre são exatos, como a questão astronômica. É mais fácil, claro, você estar dentro aqui da nossa realidade imediata, né, nossa realidade menor, nosso mundo micro. É mais fácil, né? Você comprovar questões químicas, reações químicas, você vai para o laboratório e confirma, né? As leis de Newton, né? As leis básicas, as leis da ação e reação, a inércia, tudo isso você pode comprovar em laboratório, né? Como eu falei, reações químicas,
os gases, a própria o eletromagnetismo, questões de eletricidade. Nós temos aí, né, uma ampla rede elétrica baseada em uma corrente alternada em que nos supre, né, a energia. E olha que em épocas passadas, né, já era contestada a praticidade da corrente alternada. A ciência está sempre evoluindo. Houve uma época, né, na qual os homens achavam que a corrente alternada era muito perigosa, que não daria para se colocar isso, né, para as massas, para as cidades e tal. E o criador, praticamente o criador da lâmpada elétrica, né, que é o Thomas Edison, né? Edison queria simplesmente estabelecer a corrente contínua. A corrente contínua, ela tem uma grande perda ao longo de distâncias, né? Existe muito mais gasto de energia para você trabalhar com corrente contínua do que com corrente alternada. Ainda assim, cientificamente, Thomas Edison alegava e o mundo inteiro aceitava que a corrente contínua era mais segura. E, no entanto, hoje nós temos aí a corrente alternada, né? Funciona muito bem para o mundo inteiro. Então você vê como é que a ciência vai mudando, né? A própria questão do Big Bang, hoje em dia já existem cientistas que dizem que o Big Bang não foi só um evento, não foi começo de nada, né? Porque o Big Bang foi um padre cientista que inventou propôs essa teoria, todo mundo aceitou, né? Porque se colocou meio que Deus na equação do universo, né? Porque houve um início, só que agora isso já está sendo contestado, né? Se achou que havia comprovado o Big Bang pelas radiações de fundo. Comprovamos o Big Bang porque existem radiações de fundo cósmico, que é o resultado, digamos, o som da grande expansão do Big Bang. Só que já foi demonstrado, hoje está sendo proposto, né? Ainda não foi demonstrado, mas está sendo proposto que o Big Bang é só um evento, não foi o começo de nada, né? Algo antes do Big Bang gerou o Big Bang. Então, todas essas questões, a própria gravidade sofreu várias interpretações ao longo da história, né? Por Newton, depois por Einstein, e hoje, na questão da proposição de um universo simulado, a gravidade nem sequer existe. Dentro de um universo simulado não tem por que ter gravidade, né? Porque não existe nada físico. É simplesmente uma projeção holográfica. Num holograma tudo é luz. Então a gravidade não faz sentido num holograma, né? Porque tudo está sendo projetado a partir de placas, né? De computador ou de uma superfície bidimensional em algum lugar fora do espaço-tempo sendo projetado para cá. Então isso é teoria, cara. Então eu vou fazer o quê, né? As pessoas não aceitam. Existem muitos livros pensadores aí que tem cabeça de pedra, que acha que a gente é negacionista. A ciência ela é dinâmica. A ciência não bate o martelo em nada. Quando bate o martelo é perigoso. Quem bate o martelo é religião. E religioso é que bate o martelo. Né? Que é aquilo, é fim de papo, não existe questionamento. Então tudo na ciência deve ser questionado, até as verdades mais absolutas dentro da ciência. Nós somos seres imperfeitos, nossa ciência é imperfeita, logo não há como haver verdade absoluta. Então, a ciência tem que estar... Isso se chama epistemologia. O que é epistemologia? É a filosofia aplicada à ciência. A epistemologia, ela propõe exatamente o que nós, céticos, fazemos, que é estar sempre fiscalizando a ciência, fiscalizando as imperfeições da ciência, as conclusões que sempre têm que ser questionadas. Porque muitas das vezes você tem uma situação dentro da ciência, né? Um fenômeno, né? Que pode sim ser mal interpretado. Principalmente fenômenos cósmicos que estão, né, a anos-luz de distância de nós. Então, tem que se preocupar com isso, pô. Claro, em questionar sim a ciência, principalmente quando a coisa soa meio absurda, né? Ou incoerente. Então, o que eu quero dizer aqui hoje, né? A questão do movimento, por exemplo. O movimento, ele depende do observador. Todo mundo já estudou isso em física, né? Movimento é algo relativo. Ora, se, por exemplo, né, existe um ônibus se deslocando e uma pessoa dentro desse ônibus, você vai fazer a pergunta, né? Quem é que está se deslocando? É o ônibus ou é a pessoa que está dentro do ônibus, né? A resposta não pode ser uma nem outra. A resposta tem que ser, depende do observador, porque é uma questão relativa. Porque o observador, do lado de fora do ônibus, vai ver o ônibus e a pessoa dentro do ônibus se deslocando. Entretanto, a pessoa que está dentro do ônibus, ela está numa situação parada dentro do ônibus. Ela não está em movimento, ela está parada. Ela está sentada, estática, parada, né? Mas ela olha para o lado de fora e vê o movimento do lado de fora. Então ela deduz, o ônibus está se deslocando, né? Mas ela em si está parada. Então,
o movimento depende sempre do observador. Nós temos que ter isso em mente, né? Questão do relativismo. As coisas são relativas. Aí você parte para essa ideia do mundo ser essa certeza, né, científica, inabalável, né, que você não pode questionar de forma alguma, que a Terra é esférica. Ora, nós temos duas situações em relação a um planeta, como é igualzinho a relação do movimento do ônibus de uma pessoa dentro do ônibus, né, que você só vai poder dizer quem está em movimento do ponto de vista do observador. Da mesma forma, em relação ao planeta Terra, né, nós podemos dizer o seguinte, que não podemos ter resposta definitiva se o planeta é esférico ou se o planeta é plano. Ou seja, não existe um planeta, né? Seria plano. Não existe uma resposta definitiva sobre isso. Por quê? Porque a resposta sempre vai ter que ser, não vai poder ser nenhuma nem outra. Vai ter que ser, depende do observador. Porque o observador na Terra tem certeza de que a Terra é plana. Por isso que existiu esse conceito de Terra plana durante séculos, né? E acho que até milênios, né? Porque essa questão da Terra esférica é algo novo, é algo que só veio com uma ciência mais moderna, né, que começou a ver a Terra do lado de fora, né, começou a jogar sondas para o espaço, né, que mandou supostamente astronautas para o espaço, que eu também não tenho certeza disso. Né? Eu não tenho certeza, mas a princípio, né, nos dizem que nós temos que ter fé na autoridade da ciência de que temos astronautas em órbita, né, que o homem já foi à Lua, todas essas questões é questão de fé, porque depois que sai da atmosfera, depois que ganha o espaço, a gente não tem mais domínio sobre isso. São só militares que controlam isso. Então eles podem dizer pra gente o que eles quiserem, não é isso? É um grupo fechado, né? Nós sabemos que a característica principal dos militares é mentir. Das agências governamentais é sigilo, né? Sobre questões de espaço, sobre questões de segurança do espaço aéreo. Então, podem estar mentindo a respeito de tudo para nós, né? Mostrar foto, mostrar imagem, isso aí hoje é fácil. A gente vê vários filmes, né? Desde a década de 60, de 60, 70, que os efeitos já eram muito bons em termos de espaço. Nós temos aí 2001, Odisseia no Espaço, né? Você vendo aquilo ali, parece que o cara realmente está na Lua, parece que realmente o cara está no espaço. E aí, só porque parece não, é filme. Né? Então filmes podem ser montados para entretenimento, mas também podem ser montados para iludir o mundo inteiro. Né? A maior prova, as pessoas falam assim, mas isso é teoria de conspiração, isso é negacionismo, que é maior negacionismo do que a religião, e é algo que está, é algo quase que absoluto no mundo inteiro. É uma verdade absoluta a religião no mundo inteiro. Não é? Eu estou falando alguma mentira. Então é uma grande conspiração, a religião é uma grande conspiração. O que é conspiração? É uma mentira contada, né, para enganar pessoas, para manipular a economia, global. Isso aqui é conspiração. Conspiração pode ser a nível global ou pode haver pequenas conspirações. Nós sabemos que existe isso na política direto. Mentir para controlar. Dizer que vai fazer e não ter a menor intenção de fazer. Né? Dizer que está fazendo e não está fazendo coisa nenhuma. Então o que mais tem é conspiração, gente. Conspiração é quando um grupo de pessoas se unem para enganar outros grupos. Para passar pseudo-verdades, inclusive dentro da ciência. Porque muitas das vezes você, né, um cientista que ele propõe uma teoria que ele mesmo sabe que está equivocada, né, mas ele tem como demonstrar isso de uma maneira falsa, porque muitos empresários que estão dentro da ciência não são cientistas, né? E aí se consegue vários investimentos em cima de uma teoria falsa. O cara pensa, pô, eu sei que essa teoria é falsa, mas é elegante, né? Parece verdadeira. Então eu vou jogar isso, né? Se der certo eu vou pegar milhões para fazer outros projetos. Né? Dane-se se é mentira ou não, ninguém vai descobrir porque a ciência é relativa. Né? As pessoas não vão ter como comprovar a minha teoria, então se minha teoria for bonita e elegante, eu vou atrair muito dinheiro. Então isso porra, você acha que isso não acontece na ciência, ô livre pensador? Você acha que a ciência é absoluta? Tudo na ciência está certinho? Não existe filha da puta, manipulador, não existe gente corrupta dentro da ciência, não? Ciência só tem santo? É essa visão do livre pensador, do cético moderno, né? Esse que se diz ateus, se diz os caras, eu sou livre pensador, né? Mas quando chega na ciência, não, a ciência é a nova religião do cético. O cara acredita em tudo, né? Sai uma noticiazinha da NASA que se descobriu um planeta parecido com o nosso a 500 bilhões de anos-luz da Terra, o cara acredita. Entendeu? De onde? Como se tirou esses elementos? Porque um cientista olhou um gráfico ali qualquer e subentendeu que aquilo ali é um planeta. Entendeu? Por causa de alguns elementos
superficiais e genéricos para avaliar que é um planeta? Porra, o troço a milhões de anos-luz, sei lá. Como é que você vai avaliar coisa a milhões de anos-luz? Pô, isso é totalmente relativo. Entende? Isso é totalmente teórico, não tem nenhuma base empírica, nenhuma base prática, você não tem como comprovar. Né? A gente tem planetas aqui, já se suspeita que tem planeta dentro do nosso próprio sistema solar que a gente não conhece, pô. Tamanha a nossa limitação, como é que o cara quer falar em bilhões de anos-luz? Entende? Então é manipulação, a manipulação existe. Né? O negacionismo, as pessoas chamam de negacionistas, né? As pessoas que vão contra certos princípios que são tidos como absolutos, mas não existe nada absoluto na ciência. O que eu estou falando? A Terra, o planeta, a experiência que o observador terráqueo tem é planicidade. Não tem jeito, você pode viajar o mundo todo, você só vai ter experiência no plano, na planicidade. Né? Inclusive, existe a questão do nível. Né? Se você for pegar por quilômetros nos oceanos, os oceanos estão nivelados. Os oceanos são planos. Existe planicidade nos mares. Entende? Então a experiência direta, imediata, empírica é de planicidade. Ou seja, a Terra é plana ou a Terra é esférica? Depende do observador. Claro que se eu tiver condições de pegar uma nave espacial e ir para fora da Terra, né, eu vou poder constatar, né? Realmente a Terra é esférica. Porque eu estou saindo da Terra e estou vendo a Terra esférica. Agora, poucas pessoas, como eu falei, têm condições de fazer isso, né? Pouquíssimas, né? Porque muito pouca gente consegue ir para o espaço. E aí, né, a gente não sabe o que acontece lá. Mas, né, tudo indica, pelos parâmetros da ciência, de que a Terra é esférica. Mas é o que eu estou dizendo, isso é coisa nova, né? Isso é conhecimento recente. Durante milênios, a Terra foi considerada plana, porque essa é a experiência do observador terreno. Então, se você perguntar para uma pessoa, né, que a maioria aí que aceita a Terra como esférica, porque a ciência diz, é só questão de fé, uma vez que o indivíduo nem um telescópio tem em casa, a grande maioria, né? A grande maioria que acredita na Terra esférica não tem sequer um telescópio em casa. Se você mandar o indivíduo num céu estrelado dizer onde está Marte, ele não vai saber. Dizer os planetas, apontar os planetas visíveis no céu noturno, ele não vai saber, porque ele não conhece nada de astronomia. Entende? Não conhece nada de ciência e aceita. Entendeu? Então é fé, não é? É uma fé embasada, sim, mas é fé, não deixa de ser fé. Quando a ciência diz que a Terra é esférica. Aí você diz, mas as questões dos eclipses, a sombra da Terra bate na Lua. Quem disse para você que o que está batendo, fazendo sombra na Lua é a Terra? Quem disse? A ciência, né? Você tem como comprovar? Pode ser outro corpo. Só porque você está vendo um eclipse com uma sombra batendo na Lua, né? É a sombra da Terra? Você tem certeza disso, né? Isso é o que a ciência diz. Não há como comprovar. Você, como leigo, não tem como comprovar isso. Como eu falei, isso está na mão de cientistas de alta instância, de alta categoria, e na mão de militares. E aí você aceita, né? Tudo bem, tem uma base, você aceita a autoridade da ciência, mas é fé, em última análise. Então, eu acho que é definitivo isso, né? Quando alguém pensar em Terra, em formato da Terra, a gente tem que pensar que isso depende sempre do observador. Aqui nesse planeta você pode viajar, você pode ir de barco, ir de avião, você vai sempre ter experiência na planicidade. Não adianta, né? Você vai lá para o Japão, você não vai ficar de cabeça para baixo. Apesar da ciência dizer que você está de cabeça para baixo. Você vai viajar para o outro lado do mundo e você vai ter a mesma experiência de planicidade que você tem aqui. Você só vai ver casas, né? Você só vai ver rios, lagos, praias, ruas, tudo plano, né? Então, acho que a resposta definitiva para essa questão é essa, né? A Terra é plana ou a Terra é esférica? Depende do observador, filho. Não tem outra resposta. Isso é relativo. Tá? Enquanto nós estamos presos aqui nesse planeta sem ter a menor noção de nada. Então a gente simplesmente tem que ter essa resposta na ponta da língua, né? Eu não sei o verdadeiro formato da Terra. O que eu sei é o que a ciência me diz, que a Terra é esférica. Mas a minha experiência é na planicidade. E agora? Então depende do observador, né? Eu acho que essa é a melhor resposta. Como, né, partindo do ponto de vista epistemológico, partindo do ponto de vista de crítica em relação à ciência, de crítica em relação aos instrumentos imperfeitos que a ciência usa e das conclusões imperfeitas às quais a ciência quase sempre chega, porque nós somos imperfeitos. Então a ciência é algo dinâmico, então você não pode simplesmente bater o martelo em nada, não existe verdade absoluta. Né? É aceitável que a Terra seja esférica, sim, porque existem vários elementos que podem corroborar isso. Mas também é aceitável que a Terra seja plana, sim, porque a minha experiência diária é essa.
Dentro do nível e dentro da planicidade, inclusive nos mares, nos oceanos. Então, existem dois aspectos, né, de experimentar a realidade. Um aspecto macro, né, que é essa questão cósmica, astronômica, e o aspecto micro, que é da nossa vivência aqui no dia a dia. Então, queria passar essa questão de visão relativa para vocês, porque a mente inteligente questiona mesmo, critica mesmo, e não tem medo, né, de ousar questionar questões que já estão, em tese, né, fechadas. Questões que já estariam como verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. Tudo pode ser questionado e tudo, num certo aspecto, é relativo. Como eu falei, talvez nem gravidade exista, se nós estivermos existindo no universo holográfico. Porque existem duas realidades aqui, né? Quando você experimenta a vida, tudo é sólido. No nosso macro ambiente aqui é sólido, mas quando você vai para o microambiente das partículas, dos átomos, não tem nada. Não tem nada sólido. E aí? Então são duas respostas, né? O mundo existe? O mundo é sólido? Depende do observador. Entende? Se você olha com os olhos humanos, o mundo é muito sólido, né? Mas se você olha com instrumentos para dentro do átomo, não existe solidez em nada. Tudo é mais de 99% espaço vazio. Quase que insubstancial, quase como um holograma, né? E dentro do holograma, como eu disse, nem gravidade significa nada. Por isso que a gravidade do nosso mundo é uma força tão fraca, né? Que ela pode ser, digamos assim, estou levantando meu braço aqui, estou indo contra a gravidade. Então a gravidade é uma força muito fraca, né? Você pode vencer ela com certa facilidade. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. The end of the universe.